Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer a exposição do versículo 2 ao versículo 4 do livro de Tiago, do capítulo 1. Um comentário que eu estou usando, na verdade, de papel eu estou usando esse comentário aqui, que é o comentário da Central Gospel, né, que é a editora do Silas Malafaia. Comentário muito bom, simples, mas assim, ele te dá um norte na exposição, no estudo do texto. Ele para mim, ele é um bom comentário, entendeu? Porque tem muito comentário também que é bem volumoso, tem muito conteúdo, mas muitas vezes não vai direto ao assunto, fica caminhando por vários lugares e mais atrapalha, muitas vezes mais confunde você do que ele ajuda na compreensão do texto. E aqui esse comentário, eu considero esse comentário aqui da editora Central Gospel muito bom mesmo. Então vamos lá, né? O tema aqui, na epígrafe, aqui o tema que tem na minha Bíblia é alegria nas provações, e foi o tema exatamente que eu coloquei no vídeo, né? Alegria nas provas. Mas aqui nós partimos do seguinte: como um cristão, né, lembrando que Tiago ele escreve, se você não viu os vídeos, né, esse é o terceiro vídeo também, o terceiro vídeo da série, né, que o primeiro vídeo eu fiz uma introdução ao livro, no segundo vídeo eu fiz a exposição somente do versículo 1, né, e agora a gente vai expor do versículo 2 ao 4. E no primeiro, na exposição do versículo 1, aqui nós vimos, né, você vai ver no vídeo, que a gente estudou sobre a quem Tiago se direcionou, né, e aqui as 12 tribos da dispersão. Eu falei sobre a dispersão, falei sobre o exílio babilônico um pouquinho, e também falei sobre as invasões romanas, né, e as perseguições que houve por vários imperadores, e aqui o povo estava disperso, né, e aí em terras morando, né, dispersa por vários lugares, né, as 12 tribos da dispersão. Em vários lugares se encontravam esses judeus, né, aqui tem a ideia da origem do povo de Deus, fazendo referência às 12 tribos de Israel, e cristãos, né? Tiago está escrevendo aqui para aqueles que creem em Jesus Cristo, né? E que estavam dispersos, né, por vários lugares devido à dispersão. Então, nos dois vídeos também, se você for ver no canal, na playlist Tiago, você vai ver que ele tem o vídeo inteiro, mas também, se você quiser assistir por partes, está dividido em 4 partes, como também será esse vídeo aqui. Esse estudo aqui também eu vou dividir em 4 partes. Uma introdução ao tema, né, aos versículos 2 ao 4, a exposição dos versículos, algumas aplicações que nós podemos trazer para nossas vidas, para o nosso cotidiano, e a conclusão. Mas também vai estar o vídeo inteiro, né? Você pode assistir o vídeo completo. Então vamos aqui ao texto, né? Vamos ao texto. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Tiago, ele quer incentivar os seus leitores, né, que estão dispersos, né, habitando em lugares que talvez tenham cultura diferente, tenham um modo de pensar diferente, até mesmo religiosidade diferente daqueles professam, né, a sua fé em Cristo, né? E ali eles vão enfrentar, como nós vamos ver aqui na exposição mais à frente, diversas situações adversas da vida, né, do seu cotidiano. Tiago aqui quer incentivar a eles, mesmo vivendo esses momentos de dificuldades, né, que eles tenham ali alegria, né, que eles se sintam alegres por estar passando por essa situação, né, entendendo que essas situações elas vão fortalecer a fé deles e também vão conduzir eles a serem crentes perseverantes, né. Então, o versículo 2 ao 4, né, ele vai nos ensinar a ter uma perspectiva otimista, né, sobre as provações, né, mesmo, como eu falei, né, mesmo eles estando, os cristãos, esses crentes estando dispersos, né, entre as nações ali, em vários lugares, mesmo assim, deveriam não olhar como uma forma
talvez como muitas vezes os cristãos, nós mesmo, eu mesmo, né? Entendo muitas vezes, nós entendemos um abandono do Senhor diante de algumas situações e a gente questiona onde é que está o Senhor, se ele não está nos vendo, né? Mas Tiago traz o incentivo de que eles olhem de uma outra forma, olhem de uma forma otimista, né? Tem um olhar otimista e não um olhar pessimista. Então, por quê? Porque aqui também nós vamos ver que Tiago ele vai buscar mostrar diante disso que essas provações serão uma oportunidade que eles vão vivenciar para que eles cresçam, né? Tenham um crescimento espiritual. E ainda aqui na introdução nós vemos também que Tiago ele vai dar início logo, né? Depois que ele faz ali a sua introdução, se apresenta como um servo, né? Se apresenta como um servo de Deus, um servo de Jesus, né? Reconhecendo a sua subserviência a Cristo e o seu senhorio, né? O senhorio de Cristo, como também do próprio Deus, né? Tem o direcionamento de a quem ele estava escrevendo, as 12 tribos da expressão, e ele traz essa saudação. Logo em seguida você vai ver que ele vai iniciar o seu texto com uma exortação, né? Que é exatamente do contexto que essas pessoas vivem, né? Ele vai considerar que essas provações como um motivo dos crentes estarem alegres, né? E aí, diante disso, ele ainda na introdução, ele faz um convite aos seus leitores, né? Que eles tenham uma visão, que eles vejam, né, essas dificuldades, né? E observe que essas dificuldades elas são ferramentas, né, para fortalecer tanto a fé desses cristãos como também para fortalecer o caráter desses cristãos. Diante disso, vamos entrar agora no texto. Vamos agora explorar esses 3 versículos, versículo 2, versículo 3 e o versículo 4. Né? Vamos explorar cada um deles. Vamos começar pelo versículo 2. Né? O versículo 2 diz o seguinte, vou ler aqui na minha versão Almeida século 21. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, né? Aqui nós já vimos, quando ele fala meus irmãos, nós já sabemos que são os judeus que estavam espalhados entre as nações, né? Nós já identificamos aqui o seu público no vídeo anterior, na introdução. Ele diz aqui, considerem motivo de grande alegria, né? Aqui a ideia é um olhar otimista, né? Olhem de forma alegre. E aí ele diz, né? O fato de vocês passarem por diversas provações. Aqui, o fato de vocês passarem, dá a ideia do quê? De algo que não é para sempre, né? Mas que é uma passagem, né? Então, entender que essas provações, elas passam, né? As provações talvez que você esteja vivenciando na sua vida, que você esteja enfrentando, as dificuldades existenciais que você possa estar enfrentando hoje, né? Uma enfermidade, né? O desemprego, né? Conflitos familiares, né? Entre vários outros que podem nos provar nossa fé, você tem que entender que olhando de forma otimista, né? Olhando de forma alegre, né? Essas provações elas passam, né? E aqui também o texto no finalzinho diz passares por diversas provações, né? Trazendo aqui a ideia de que essas provações podem ser múltiplas, né? Podem ser tipos diferentes de provações, né? Então cada cristão vai passar por um ou mais tipos de provações, né? Que essas provações podem ser variadas, né? Vários tipos de provações e que cada cristão, o que muitas vezes será uma provação para um cristão, não será para outro e assim sucessivamente. Então aqui ele traz também a pluralidade de provações, né? E essas provações, se nós formos trazer alguns exemplos aqui, pode ser circunstâncias difíceis que o cristão ele enfrenta no seu dia a dia, que esse público aqui também estava enfrentando, conflitos, né? Conflitos de fé, né? Já que estavam habitando em outras nações, estavam dispersos, né? Espalhados, né? Por vários lugares, então ali poderia ter esse embate com relação à sua fé, como também sofrimentos, né? Enfermidade, escassez de alimento, né?
E aflições mesmo, aflições com relação a incertezas da vida. Quantos de nós não temos incerteza, né, do que pode nos acontecer, do que acontece, e muitas vezes isso nos angustia, né? Mas também aqui um ponto importante é que ele diz assim: considerai motivo de grande alegria, alegria. Só que como alguém pode ser alegre quando ele está passando por circunstâncias difíceis, quando ele está passando por conflitos, quando ele está passando por sofrimento, quando ele está passando por aflição, como ele pode se tornar alegre? Essa alegria aqui, ela não pode ser vista não é uma alegria apenas emocional ou superficial, né? Como por exemplo algumas pessoas elas têm momentos de alegria em num parque, numa praia, num shopping, num cinema. Mas essa alegria aqui não é esse tipo de alegria. Mas esse tipo de alegria aqui que Tiago aqui convida os seus leitores a vivenciar é uma alegria voltada para uma atitude de confiança em Deus. Mas qual então seria o motivo dessa alegria? Por que então alguém que está sofrendo vai se tornar alegre? Como pode isso? Como alguém que está passando por um momento de dificuldade, né, um momento de tristeza, de angústia, pode estar alegre? E qual é o motivo? O motivo é exatamente saber que Deus, ele está usando essas provações na sua vida, né? Ele está junto com você. E essas provações têm um objetivo, têm propósito para a sua vida, né? E é um propósito maior, né? É um propósito de crescimento, como nós vamos ver nos versículos subsequentes. O versículo 3, ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, né? Ele diz, pois vocês sabem, então vocês têm convicção, vocês têm certeza, basta olhar para trás, né? A atuação de Deus na vida do seu povo, as angústias que o povo de Deus passou e muitas vezes qual era o resultado lá na frente, que era um objetivo maior. Então vocês têm convicção disso, porque vocês conhecem a história, né? E que ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé, então essas provações têm objetivo, né? E o objetivo é exatamente provar a fé desses cristãos, provar a fé dos servos de Deus, que no caso se encontram nessa situação dispersos, né? E ainda no finalzinho do versículo 3 diz assim, que a prova da sua fé produz perseverança. Então aqui é o resultado almejado, né? O resultado almejado aqui diante dessas provas é que você se torne um crente, né? Perseverante, né? Que persevere, que se torne um crente mais firme, que não oscile, né? Hoje é cristão, amanhã já não é mais cristão. E aqui também nós podemos ver uma coisa também da época, né? O termo aprovado, ou o termo provado, ou o termo aprovado aqui traz a seguinte ideia, né? Aqui esse termo era usado para designar moedas que eram verdadeiras ou moedas que eram falsas, né? Legítimas ou falsificadas. Então era feita essa prova, né? Assim também fazendo uma aplicabilidade à vida do crente. Muitas provações são para mostrar se você realmente é um crente fiel, né? Ou se você é crente ou se você não é crente, né? E aí essas provas vão dizer assim, vão peneirar, vão separar ali, vão separar o cristão verdadeiro daquele que não é, né? E isso devido aos os frutos que isso vai gerar, né? E diante disso, entender que o objetivo das provações aqui botei 4 objetivos. Testar a nossa fé, né? Aqui você pode fazer uma conexão com Abraão, caso eu não esteja enganado, capítulo 22, quando Abraão ele é provado ali e em sacrificar o seu filho, né? O seu filho tão aguardado durante tanto tempo, e Deus vai provar ele, a fé dele no sacrifício do seu filho, né? Que nós sabemos que depois Deus intervém para que o filho de Abraão não fosse morto, mas aqui, depois dessas, o versículo capítulo 22 de Gênesis, depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão dizendo: Abraão, e ele respondeu:
estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre um dos montes que ali te mostrarei. Então Abraão foi, né, ali para sacrificar o seu filho, né? E Deus, no final, ele vai intervir, né? Deixa eu só achar aqui o versículo. Tendo ele chegado, versículo 9, tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho e o colocou em cima do altar, sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eu estou aqui. Então o anjo disse: não estenda a mão contra o moço, não faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Pronto. E aqui Abraão cresceu mais ainda na fé, né? Então, testar a nossa fé. Deus permitiu também que Satanás agisse ali sobre a vida do próprio Jó também. Então, o objetivo das provações, testar a nossa fé, revelar a autenticidade da vida cristã, né? Se é crente ou não é crente, vai ser revelado, né? Como também purificar a vida do cristão e refinar a vida do cristão, né? E em último ponto, o objetivo das provações vai ser nos ensinar a permanecer firmes. E aí nós chegamos ao versículo 4. E o versículo 4 diz o seguinte: e a perseverança, né, deve ter ação completa, o efeito aqui dessa perseverança deve ser uma ação completa. Ele diz: a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, né? Então, os resultados práticos da perseverança deve ser que o cristão, dentro do texto, dentro do versículo 3, se torne maduro, ele amadureça, né? Deixe de ser um cristão menino levado por todo tipo de doutrina, né? Como também produza integridade, caráter, moral, né? Alguém íntegro, né? Sem que lhe falte coisa alguma, chegando à plenitude da fé, se tornando um crente que compreende o objetivo da sua fé, compreende quem é Deus, né? E assim não é abalado por qualquer coisa, né? E aí nós temos onde essa perseverança deve nos levar, né? Que é dentro do texto nós vimos a maturidade espiritual, que vai nos tornar crentes completos, né? E também vai nos preparar para enfrentar qualquer desafio que possa advir sobre nossas vidas, né? Vai tornar o crente mais preparado para as próximas batalhas que ele vai enfrentar em sua vida. Diante disso, vem o questionamento. Tá, entendemos, apesar que eu já dei um monte de aplicação dentro até dentro da exposição, na própria introdução até aqui já dei várias aplicações, mas vamos a esse terceiro ponto e vamos a algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto, do versículo 2 até o versículo 4. A primeira delas é que, olhando as provações com alegria, com otimismo e sendo um crente perseverante, a primeira lição é que você se tornará um crente forte, vai fortalecer, vai haver um fortalecimento da sua fé. Aqui nós poderíamos ilustrar da seguinte forma, né? Um atleta de algum esporte onde requira muito esforço físico, né? Ali um atleta, quanto mais um jogador de futebol, um atleta da musculação, fisiculturismo, seja qual atleta você escolher, né? Quanto mais o atleta treina, quanto mais ele se dedica, né? Mais forte ele se torna, mais ele consegue vencer, né? Os próximos obstáculos, né? Então, na vida do cristão, essas provações têm o mesmo efeito, né? A fé do cristão, ele se fortalece, né? Ao enfrentar esses desafios, da mesma forma que um atleta se torna mais forte
com o treino, né? Quanto mais ele treina, mais forte ele se torna. Quanto mais ele se dedica ali ao esporte, mais forte ele se torna. Então, essas provações, trazendo para a sua vida, ela vai tornar você um cristão mais forte diante do que você vai enfrentar para permanecer firme na sua fé. Uma outra aplicação ainda é que essas provações dos quais você deve seguir, enfrentá-las com alegria, com otimismo e perseverando, né, vai levar você à maturidade espiritual. Então, esse é a segunda aplicação, maturidade espiritual, né? Então, essas dificuldades, elas vão ensinar, né, você a que você confie em Deus, né? E que você também desenvolva paciência, né? Quando você passa por uma situação adversa, em um momento, né? Ali você não consegue lidar, mas na próxima, que se repetir da mesma forma, você já consegue lidar de uma forma diferente, porque você já passou por aquele momento de provação. Então, a segunda aplicação, a primeira aplicação é que passar pelas provações vai fortalecer a sua vida, vai fortalecer a sua fé, e o segundo ponto é que vai levar você à maturidade espiritual, a se tornar um crente mais completo, mais pleno, como eu falei aqui no texto. O terceiro ponto, né, a terceira aplicação que nós podemos fazer aqui, a terceira aplicação é com relação à dependência de Deus, né? Então, quando você passa por essas provações, quando você passa por esses momentos de dificuldade, do qual você muitas vezes não tem a quem recorrer, só sobra quem? Deus. Então, essas provações vai levar você a uma dependência maior de Deus, né? Porque é exatamente isso que acontece, né? Nos momentos difíceis das nossas vidas, né? Nós buscamos mais a presença de Deus, né? Muitas vezes, muitas pessoas estão no círculo de oração, para aqueles que são assembleianos, né? Como eu vivi boa parte da minha vida dentro da Assembleia, muitas pessoas que vão ao círculo de oração, elas vão ao círculo de oração exatamente porque estão passando por algum momento de dificuldade, né? Então, essa dependência de Deus, ela se torna mais efetiva nos momentos de provações, né? Onde o cristão, ele busca mais a presença de Deus, né? E ele aprende mais a depender do Senhor, né? Ele se entrega totalmente, como diz o Salmo 37, caso eu não estou enganado, versículo 5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nós concluímos, né, o quarto ponto aqui, para nós, a conclusão, né? Vamos concluir agora, né, o nosso estudo aqui. A conclusão é o seguinte, que Tiago, ele nos desafia a mudar nossa perspectiva sobre as provações, não olhar de forma negativa e não fazer como o povo no deserto, murmurar, reclamar, mas olhar com uma outra ótica, com um olhar diferente, né? Olhar de forma diferente, com um olhar otimista, e ao invés de se entristecer, se alegrar, né? Então nós temos aqui a ótica correta, né? Qual seria então a ótica correta? É não olhar as provações com desânimo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, mas ao invés disso, olhar as provações como uma oportunidade para o crescimento espiritual, para que você se fortaleça a sua vida como cristão, né? E também se aproxime mais de Deus. É assim que a gente finaliza, né, o nosso estudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like, né? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, marca o sininho, porque você marcando o sininho, os vídeos subsequentes que vão ser postados, você vai ter acesso, vai ser notificado que foi postado um vídeo novo no canal. É isso, espero que vocês estejam gostando do nosso estudo sobre o livro de Tiago. No próximo vídeo a gente vai dar sequência do versículo 5 em diante, caso não esteja enganado, o versículo 5 até o versículo 8, né? E aí a gente vai expor todo o capítulo 1 do livro de Tiago. Que o bom Deus vos abençoe.